O ZARC, Zoneamento Agrícola de Risco Climático, desde 2017 vem recebendo atualizações sistemáticas. E agora teve mais uma atualização e, consequentemente, ficou mais completo. Antes, eram apenas 3 divisões que eram levados em consideração apenas a concentração de argila na composição do solo. Agora passou a contar com 6 tipos de classes de água disponíveis no solo. Nossa equipe esteve nesta semana na Embrapa Agrosilvo Pastoril, em Sinop, no norte de Mato Grosso, e conversou com o pesquisador Dr. Cornélio Zolim, que nos explicou os benefícios dessas melhorias desta última atualização focada no solo. Ano a ano, implementando várias melhorias para a gente poder fazer uma aproximação mais adequadamente possível em relação ao risco de falta de chuva durante o ciclo da cultura. As melhorias do ZARC para essa safra incluem a questão dos 6 níveis diferentes de água disponível no solo. E o que mudou em relação ao que era antes? Antes nós tínhamos 3 tipos de solo. Tínhamos o de textura arenosa, o de textura média e o de textura argilosa. Houve nos últimos 2 anos um trabalho enorme com mais de 30 unidades da Embrapa, vários institutos de pesquisa, onde foi feita toda uma reanálise e inserido outras informações de solos. E agora nós temos 6 classes de água disponíveis diferentes, que são combinações da textura do solo, da areia, silt e argila. E em função do que você tem na sua propriedade, dessas combinações, você consegue determinar qual que é a água disponível daquele solo, que vai influenciar na parte do risco agrícola e da sua janela de plantio. Os 6 tipos de água disponível hoje, ele é fundamentado em vários estudos, várias reflexões sobre as realidades que ocorrem no campo, sobre as principais classes que existem de textura e como essas classes impactam na análise de risco. E também como que é possível a gente agrupar da melhor forma possível no menor número de classes possíveis. Então, com vários estudos, várias discussões, chegou-se nessas 6 classes que representam a maior parte da realidade que o produtor vai encontrar no campo, nas diferentes condições de solo que nós temos no Brasil. Os agricultores que seguem as recomendações do ZARC estão menos sujeitos aos riscos climáticos e ainda poderão ser beneficiados pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, conhecido como PROAGRO, e pelo Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. Todos esses programas, eles são vinculados ao zoneamento, porque o zoneamento orienta qual que é o risco de plantio e qual que é a janela de plantio para cada cultura em cada município do país. E as instituições privadas também utilizam o ZARC como referência, como um estudo de orientação, porque eles sabem qual que é o risco que está sendo associado naquela janela específica de plantio. Se o risco é muito alto, isso dificulta o acesso ao crédito e, consequentemente, as instituições ponderam com base nesse risco também. O ZARC, ele orienta você com um estudo muito robusto em relação ao risco. Então, se o produtor, se alguém buscar plantar uma cultura fora dessa janela de plantio, aqueles que fornecem o crédito vão saber que o risco é muito elevado. E o zoneamento ele indica até 40% de risco, que é um risco relativamente alto. Essa lógica de aumento de risco, ela serve também para a questão do seguro. Se eu aumento o risco, o acesso ao crédito fica mais caro, tende a ficar mais caro. Então, as instituições privadas que viabilizam aporte para os produtores, elas também estão atentas a esse nível de risco. Se o produtor busca se inserir nesses programas, ele precisa seguir essa orientação do zoneamento. Do contrário, ele não consegue acessar o crédito que está disponível nos programas. Sim. De toda forma, o zoneamento agrícola de risco climático, ele não impede o produtor de plantar. Contudo, se o produtor planta fora dessa janela,
o risco é muito alto. E a dele, chance, né? Só dele. E é só dele. E a chance de ocorrer um evento extremo, um veranico, em uma fase importante da cultura e impactar dramaticamente a produtividade é grande. Então esse risco é muito alto e o produtor tem que avaliar muito bem se ele está disposto a correr. Na prática, a partir de agora, o produtor terá que baixar um aplicativo para identificar a classe do seu solo. A primeira cultura a adotar os novos parâmetros será a soja na safra 2023-24. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco para o Vida Rural MT.